Senhor, venha mudar, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Senhor, venha mudar, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Olá, paz do Senhor Jesus, com alegria estou aqui mais uma vez a me dirigir aos irmãos para um momento de meditação da palavra, de oração. Eu desejo que todos estejam bem, saúdo a todos com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de ler um texto inicialmente que está em Êxodo, no capítulo 33, no verso 20, e que diz assim: Ninguém me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Uma das perguntas que sempre ocorre é: será que alguém já viu a Deus? Será que algum ser humano neste mundo já viu a Deus? É uma boa pergunta, né? A Bíblia responde dizendo que ninguém me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja,
nenhum homem poderá ver a minha face e permanecer vivo e continuar vivo. Embora muitas vezes a gente ouve pessoas orando, pedindo a Deus: Senhor, quero te ver, Senhor, me mostra a tua face. Há um hino que nós cantamos, inclusive, e que diz isso, né? Senhor, quero te ver. Deus deve olhar lá de cima, sorrir e dizer para nós assim: filhos, vocês não sabem o que estão pedindo. Querem morrer? Ninguém poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Agora, essa palavra, ela aparenta contradizer outras passagens bíblicas que descrevem várias pessoas vendo a Deus. E nós sabemos que na Bíblia não há contradição. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Acontece que esta frase, face a face, aqui, é uma figura de linguagem, indicando que Moisés tinha uma comunhão muito próxima com Deus. Moisés e Deus se comunicavam como se fossem dois seres humanos. Eles conversavam de coisas íntimas. Era uma comunhão maravilhosa, muito íntima, a ponto de a Bíblia descrever como que face a face. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 18, nos diz assim a palavra: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, o Novo Testamento também confirma o Antigo Testamento, dizendo que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, nem mesmo Moisés pôde contemplar a face de Deus. O que Moisés contemplou, o que Moisés viu, foi a glória de Deus, e não o rosto de Deus, não a face de Deus. Talvez nós, nem mesmo depois que partirmos daqui, não veremos a face de Deus. Talvez, eu não estou afirmando, mas a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, que é fundamental que Deus seja invisível. É fundamental que Deus seja sem forma para nós. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 16, que diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dos apóstolos de Jesus, certa vez chegou para Jesus e pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Foi Filipe. Isso está descrito em João, capítulo 14, no verso 8. E o Senhor Jesus, indignado com esse pedido de Filipe, disse a ele: Filipe, há quanto tempo estás comigo e você não me conhece ainda? Note, Filipe pediu para ver o Pai. E Jesus disse: Filipe, como é que você não me conhece ainda? Isso indica que Jesus estava dizendo, com outras palavras, eu e o Pai somos um só. Jesus disse: Filipe, quem vê a mim, vê também o Pai. Como você me pede para ver o Pai, estando há tanto tempo comigo, me vendo a mim? Então, querido, se nós quisermos ver a face de Deus, é só olhar para Jesus. Basta olharmos para Jesus. Ele diz: eu e o Pai somos um só. Jesus é Deus feito homem.
Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Louvado seja Deus, o único que possui imortalidade, que habita numa luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. E graças a Deus. Um outro exemplo bíblico bem conhecido de um personagem bíblico que diz ter visto a Deus foi o profeta Isaías. No capítulo 6 e no verso 1 está escrito assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A visão que o profeta Isaías teve aqui não foi do templo de Jerusalém, não foi do templo físico, ele teve uma visão do templo celestial. E agora a pergunta é, o que é que Isaías viu na verdade? Se homem algum jamais viu a Deus, se homem algum jamais pode ver a Deus e continuar vivo, o que foi que Isaías viu então na verdade? Isaías viu um vislumbre de Deus. A visão que Isaías teve foi a visão de um reflexo de Deus, a visão de um indício de Deus, de mostras de Deus. Na verdade, ele viu a glória de Deus. O verso 1 ainda de Isaías, capítulo 6, diz: As abas de suas vestes enchiam o templo. É bom a gente lembrar, queridos, que a grandeza de Deus sempre excede o conhecimento humano. A glória de Deus sempre excede o conhecimento, a compreensão, o entendimento do ser humano. Não há quem não creia em Deus. Até aquele que diz que não crê em Deus, no fundo, ele crê. Embora ele não admita, embora ele não cite o nome de Deus, mas muitas vezes ele cita outro nome. E se você perguntar para ele, bom, você não crê em Deus, mas você crê em quê? Ele vai dizer, olha, eu acredito que exista uma força maior. E o que seria essa força maior? É Deus. Muitos dizem, eu não creio em Deus, mas existe um ser maior, existe uma força. Quem é esse ser maior? Que força é essa? É o próprio Deus. Apenas mudou a linguagem. Não tem como uma pessoa olhar para a criação e não se lembrar de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Levando isso para o contexto espiritual, o rei Uzias aqui significa um impedimento que o profeta Isaías tinha para poder ver a glória de Deus. Porque foi justamente no ano em que o rei Uzias morreu que o profeta Isaías viu a glória de Deus. Então o rei Uzias era um empecilho, era um impedimento para que o profeta Isaías pudesse ver a glória de Deus. Foi necessário o rei Uzias morrer para que ele visse a glória de Deus. E cabe aqui algumas perguntas para nós. O que é que está impedindo você de ver a glória de Deus? Qual tem sido o impedimento? O que é que precisa morrer em você? E a pergunta serve para mim também. O que é que precisa morrer em você para que você veja a glória de Deus? Nós temos que deixar morrer o rei Uzias em nós
para podermos ver a glória de Deus. Nós precisamos fazer morrer o rei Uzias em nós, para que possamos ver a glória de Deus em nossas vidas. E são tantos os empecilhos, são tantos reis Uzias em nossas vidas, nos impedindo de ver a glória de Deus. Eu quero pensar um pouco com você nesse momento em apenas três coisas que são impedimentos para que possamos ver a glória de Deus. E a primeira coisa das três é a falta de fé. A falta de fé nos impede de ver a glória de Deus. A fé é um dom maravilhoso de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, verso 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. A fé é o firmamento, é o alicerce das coisas que ainda eu espero. A fé é a prova de coisas que eu ainda não estou vendo. Olha que dom maravilhoso que é a fé. Fé é muito mais do que dizer eu creio em Deus. Porque dizer, apenas por dizer eu creio em Deus, a maioria das pessoas dizem. A fé é algo inexplicável. A ciência humana e a fé são duas coisas extremamente opostas. A fé é algo realmente inexplicável. Eu vou dizer algo agora que poderá chocar você de imediato, mas você vai entender logo mais na frente. As necessidades dos seres humanos não tocam o coração de Deus. As necessidades humanas por si só, elas não tocam o coração de Deus. Senão ele curaria todos os doentes do mundo. Senão ele mataria a fome de todos os famintos do mundo. A única coisa que toca o coração de Deus é a fé. É a Bíblia que diz. É a palavra que diz. Em Hebreus 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Note, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e creiam também que Ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. No Evangelho de João, no capítulo 5, nós temos uma passagem do tanque de Betesda. O tanque de Betesda é um grande reservatório de águas lá em Jerusalém. E nos tempos do Senhor Jesus, uma grande multidão corria para esse lugar, para esse reservatório de água, para esse tanque de Betesda. Ali se transformou num grande centro de peregrinação de muitos doentes de todos os lados vinham para aquele lugar. E uma multidão de enfermos de todo tipo de doenças ficavam ali esperando o mover daquelas águas, porque de tempos em tempos descia um anjo de Deus e movia aquelas águas. E quando o anjo de Deus movia aquelas águas do tanque de Betesda, o primeiro que entrasse nas águas ficava curado de qualquer enfermidade.
E ali o Senhor Jesus realizou um dos seus mais extraordinários milagres. Estava ali um homem paralítico há 38 anos. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus o curou. Mas nem todos eram curados. Havia ali uma multidão de enfermos. E o Senhor Jesus curou um homem. Fé é um fato, a fé é um ato. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E creia também que Deus se torna então um recompensador de todo aquele que o busca. É o que diz a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós temos uma passagem de um pai que estava com seu filho endemoniado. E ele então levou o seu filho endemoniado aos discípulos de Jesus para que eles expelissem aquele demônio, mas os discípulos de Jesus não conseguiram expelir aquele demônio. E quando chegaram em casa, perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio daquele menino? E a primeira coisa que Jesus disse para eles foi: por causa da pequenez da vossa fé. Note a importância da fé. Por isso eu disse que a fé é um dom maravilhoso. Porque uma pessoa sem fé não é nada, não é ninguém. Uma pessoa sem fé é uma pessoa vazia, é uma pessoa perdida. Nada faz sentido para ele, a vida não tem sentido nenhum para ele. Graças a Deus pela fé que Deus colocou no teu coração. Dê graças a Deus por isso. Graças a Deus pela fé que Deus colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Quando aquele pai chegou a Jesus e perguntou: Senhor, se tu podes, ajuda-me na minha fraqueza da minha fé. Jesus respondeu para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Que glória, que palavra maravilhosa. Tudo é possível ao que crê. Se aquele pai continuasse sem fé, ele jamais teria visto a glória de Deus se manifestando no filho dele. É preciso reconhecermos que a nossa falta de fé impede os milagres de Deus em nossas vidas. É reconhecer que precisamos de Cristo Jesus. Reconhecer que a falta de fé emperra as bênçãos, emperra os milagres de Deus em nossas vidas. Glória a Deus! Foi necessário que aquele homem, aquele pai daquele menino, matasse o rei Uzias da incredulidade que havia na sua vida, para que a glória de Deus então se manifestasse. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu gostaria de orar um pouco com você nesta hora sobre essa questão da fé. Reconheça e se humilhe diante de Deus e peça a Ele, como aquele pai pediu, clamou a Jesus, dizendo: Senhor, ajuda-me na minha fragilidade, na minha fraqueza da minha fé. Amém, queridos? Vamos orar. Peça para o Senhor também: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos nesta hora, nós te agradecemos pela vida, por estarmos aqui. Senhor, não há uma pessoa no mundo sequer capacitada a esta obra tão grandiosa
que é falar do teu grande poder, da maravilha que há em tua face, em que nenhum homem pode ver e continuar vivo. Senhor, a começar por mim, perdoa-nos, lava-nos com teu sangue, purifica-nos toda a nossa iniquidade e fortalece a nossa fé no Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece cada um dos meus irmãos na fé. Senhor, nós nos humilhamos e nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nos abençoa com a tua paz e fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Há uma segunda causa que nos impede de ver a glória de Deus, é a falta de perdão. Essa causa, ela é terrível. Esse é um rei Uzias que precisa morrer em cada um de nós. Eu vou ler um texto tão conhecido da oração, tão conhecida de todos, que é a oração do Pai Nosso. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 15, e diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós conhecemos muito até aqui, mas há um complemento aqui de mais 2 versículos muito importantes, que dizem assim, versos 14 e 15: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Note o que Deus está dizendo é que se nós não perdoarmos as pessoas pelas suas ofensas, tampouco nosso Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas também. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, força e sabedoria, no nome de Jesus. Quem não perdoa, não recebe o perdão. Amém? Eu gostaria de orar um pouco também nessa questão da falta de perdão, porque nós temos que perdoar, senão nós não obteremos perdão do Pai. Esse rei Uzias da falta de perdão precisa morrer em nossas vidas, porque a falta de perdão não apenas nos mata espiritualmente, mas nos mata também fisicamente. Já é provado cientificamente que a falta de perdão, que vem acompanhada da mágoa, do rancor, do ódio, do ressentimento, gera muitas doenças. Então nós vamos orar. Eu peço que você ore comigo, peça agora: Senhor, me liberta, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós renunciamos agora toda mágoa, todo ódio, toda ira, toda raiva, todo ressentimento. Pai, no nome de Jesus, nós renunciamos toda falta de perdão. E nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos liberte, o Senhor coloque em nosso coração quebrantamento, perdão, aceitação, ó Deus,
Ajuda-nos, ó Pai. Dai-nos, Senhor, dessa graça de perdoarmos, para que também possamos ser perdoados pelo Senhor. Assim nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma terceira coisa que é um reiosias também na nossa vida, ou seja, é um impedimento também para que possamos ver a glória de Deus. E essa terceira coisa é o medo. O medo é uma das armas mais usadas pelo diabo para tentar nos paralisar. O medo nos paralisa, porque o medo bloqueia a confiança. Se o medo bloqueia a confiança em Deus, então nós não alcançamos a vitória. O apóstolo Pedro, certa vez, viu Jesus andando sobre as águas e pediu para que Jesus permitisse que ele também andasse sobre as águas. E Jesus disse: venha. Jesus permitiu. E tudo ia bem, até que Pedro se encheu de medo. Havia um vento forte, mas Pedro não estava atentando para o vento, porque ele estava com seu olhar fixo em Jesus. Enquanto ele estava fixo em Jesus, tudo ia bem. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e atentou para o vento forte, ele se encheu de medo e começou a afundar. Se nós desviarmos a nossa atenção de Jesus Cristo e focarmos nas circunstâncias, nós também afundaremos na incerteza do medo e morreremos se não pedirmos socorro ao Senhor Jesus, como Pedro fez, gritando: Jesus, me socorre. Nós também precisamos pedir: Senhor, salva-me, socorre-me, Senhor, me abençoa, Deus. Se o medo tem domínio sobre você, se tem dominado o teu ser, você precisa agora fazer morrer essa arma terrível do inimigo, que é o medo. Síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, todas as prisões, faça morrer tudo isso em nome do Senhor Jesus. Mediante a palavra do Senhor, não apenas tente, mas prossiga, porque fiel é aquele que prometeu. Vamos orar, renunciando a todo medo em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, nós renunciamos e expulsamos agora todo sentimento de medo. Oh Pai, em nome de Jesus, repreendemos e expulsamos toda síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade, de dúvida, todas as prisões, nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus e nos cobrimos com o sangue de Jesus Cristo para nos proteger. Diga graças a Deus. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu me cubro com o sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar. Eu tomo posse de toda a armadura de Deus para me proteger contra toda obra maligna. Eu tomo posse do capacete da salvação que protege a minha mente. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Os meus pensamentos são das coisas do alto. A minha mente é lavada no sangue de Jesus. Eu tomo posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz. Eu proíbo a Satanás e os demônios de toda e qualquer interferência no meu caminhar com Deus, no meu ministério, na minha vida de intimidade com Deus, de oração com Deus, na minha família, em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. A falta de fé, a falta de perdão e o medo
são os reis Uzias, que precisam morrer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós não somos mais velhas criaturas. Já nascemos de novo, ressuscitamos com Jesus Cristo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que o Espírito Santo venha dominar todo o teu ser, venha encher você da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te livre, Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua casa, Deus guarde a tua família, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.